Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Garantido na Evolução. Hoje eu trago aqui para vocês o xerife da concentração. Xerife do Boi Garantido, Erivaldo Maia. Boa tarde, Erivaldo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Vim aqui para dar o meu depoimento, que eu sei, né? Isso, uma coisa que a gente puder conversar sobre isso. Vamos ter uma conversa bem tranquila, Isso. Tomando uma cervejinha. Meus amigos, eu estou aqui na ilha Tupinambarana, em Parintins, nesse espaço maravilhoso que vocês estão vendo aqui, cedido pelo meu amigo Antônio Conceição, e eu sou a irmã Ellen Conceição. Um espaço onde os turistas, os visitantes poderão chegar aqui e se alimentar, comer uma culinária parintinense, tomar uma boa cerveja. Espaço... Fala aí, Conceição, como é o nome? Parintins. Planeta Parintins. É um espaço e é espaço cultural. Conceição está aqui por trás das câmeras nos ajudando aqui na gravação, junto com o Erivaldo. Erivaldo Maia, vou colocar meu óculos aqui porque eu vou precisar ler algumas perguntas, porque esse homem aqui é uma enciclopédia do Boi Garantido, né? Pelo nome, acho que vocês já estão começando a associar alguma coisa, não é verdade? Então, olha só, Erivaldo Maia é filho de Antônio Maia e irmão do nosso poeta máximo da Baixa do São José, Emerson Maia. Essa família aqui foi responsável para fazer o Garantido evoluir até chegar nos dias de hoje. Não só a família Maia, mas como outras famílias da cidade de Parintins. Erivaldo, na conversa que eu tive com você ontem, você me disse o seguinte, que você tinha 6 anos, que você lembra desse fragmento, o Boi Garantido passava em frente de várias casas aqui na cidade de Parintins, né? E numa dessas casas era a casa do seu pai, do seu Antônio Maia. Você lembra dessa época? O que você lembra? Como era o conjunto folclórico do boi? Tinha ama, tinha um boi, tinha índio, não tinha índio, tinha vaqueiro, não tinha... O que você lembra desse período? Bom, naquela época, Parintins tinha 5 mil habitantes, no máximo. E a gente ficava em casa, eu pedia para meus pais ficar acordados até a hora que o boi passava, que era 11h30, meia-noite. Naquela época era terra, né? Não tinha asfalto, e a gente ficava esperando o boi, eu e a minha família, porque fazia fogueira, mandava fazer fogueira de lenha, né? Enfim, para esperar o boi passar. O certo é que na hora o boi passa, dança na casa, canta as toadas pelo amo, enfim, faz aquele ritual todo. Ao redor da fogueira, né? Ao redor da fogueira, faz tudo. Tem os indígenas. Tinha índio já na época? Já tinha índio. O amo era o Lindolfo, né, que rodeava a palminha, e o pessoal da batucada, que era tambores de couro naquela época. Então não tinha violão, era só ritmo, né? Não, só ritmo. E eles iam fazer o ritual deles, as palminhas, né? Uhum. Que dava o... Catirina também. Catirina, enfim. E o boi que dançava lá ao redor da fogueira. O certo é que isso aí me marcou bastante, porque dos outros anos, o papai era o padrinho do boi, ele dava o veludo. Ah, então o seu Antônio Maia era o padrinho do Boi Garantido, era aquele que não financiava as apresentações, ajudava o Boi Garantido. Sim, porque o veludo não se tinha aqui muito fácil, né? Em Manaus não tinha. Ia buscar onde esse veludo? Ia buscar em São Paulo. Caramba! Eu trabalhava com comércio e ele era comerciante de juta e porrosa e tinha gado, também essas coisas todas. Era o grande comerciante aqui na cidade, né? E ele tinha, né, contatos com São Paulo e mandava buscar de lá. Em São Paulo. E, independente disso, né, da indumentária dos brincantes, de alguns, o meu pai dava a morte do boi, que no caso do dia 17, né? No dia 17 o Garantido tem o seu ritual de morte, e então ele dava a farinha, a cachaça, o boi de verdade, de carne, né, que é para uma matança, né, e lá fazia a comemoração juntos.
Não tinha aquele negócio de ir para suas casas com a carne, não. Ele fazia lá no curral mesmo. Isso era lá na Baixa São José. Na Baixa São José. E lá comigo, se bebedava, tinha vinho, tinha cachaça, tinha tudo. Naquela época que o meu pai endereçava meu tio Zelito a cuidar dessas coisas pessoalmente, porque né, a gente era muito pequeno naquela época. E é isso, a gente desde pequeno já começou a trabalhar. E depois pedimos um boi de pequeno pra gente dançar lá com a curumizada da nossa rua. E pediram para fazer um boizinho para vocês. Um boi para nós, e nós, todos os que tinham poder aquisitivo melhor na cidade, podiam mandar fazer um boi para cima, mas para dançar mesmo. Para brincar mesmo. Para brincar mesmo, lá na frente, enquanto o boi grande passava. Existia uma rivalidade danada de se enfrentar e jogar lança um no outro. Era muito. A coisa não era fácil, né? Era muito. Erivaldo era só um padrinho que tinha, por exemplo, era só o seu Antônio Maia que era o padrinho nesse período, não estou falando depois, era só isso, né? Nesse período, perpetuou por bons anos, né? Porque na realidade o poder aquisitivo, como eu estava te falando, bem poucas pessoas tinham poder aquisitivo. No caso do Caprichoso, do contrário, era o Didi Vieira, né? E no caso que eles eram compadres, porque eu sou afilhado do Didi Vieira, né? Que legal. Então é isso. E, Erivaldo, o seu irmão, o nosso poeta máximo da Baixa, Emerson Maia, você me disse que ele era o cara que gostava de tocar um viola, tinha uma guitarra que só tinha aqui em Parintins, era ele que tinha, mas parece que ele que aproximou, na realidade, pelo que eu entendi, você me corrige se eu estiver errado, ele que aproximou a sociedade parintinense, o pessoal aqui do centro, como você chama, com as pessoas da Baixa, né? Isso é verdade mesmo? O Emerson, ele só vivia na Baixa? Como é que era esse processo? Com todo mundo que conheceu depois de todos esses anos, o Emerson era um pouco turrão, né? Aquela maneira dele de ser, mas era emotivo, chorava por qualquer coisa, enfim. Mas isso já veio com o tempo, porque nós tivemos que estudar em Belém, eu e ele. Os dois foram para Belém? Fomos para Belém, estudamos e depois voltamos. Fizemos o ginásio para lá, né? Voltaram com 14 anos, mais ou menos, 12, 13, 14, né? Por aí. A gente vinha todo ano. Todo ano vinha para cá, pro período. E estávamos dando boi, tava junto lá e querendo ver, participando, olhando, porque naquela época a gente não tinha poder disso. Mas quando nós viemos de Belém, lá em Belém o Emerson adquiriu uma guitarra, porque uma guitarra naquela época não tinha, ninguém quase tinha uma guitarra. Então quando chegou em Parintins, praticamente, como eu te digo, ninguém tinha em Parintins. Tinha banjo, né? Ou violão, alguma coisa. Guitarra não, né? Guitarra não, aí uma caixinha e tudo. E o João Batista, que era filho do Lindolfo e o Antônio. Eles que cuidavam lá do curral, que era um curral de terra batida. Isso. Você me falou que a casa do Lindolfo é onde hoje é o palco lá do curralzinho, é isso? Ali em cima, naquela parte? Pra lá pro final. Ele tinha uma casa de barro lá que ele morava com a esposa dele lá. E no caso, por exemplo, o João Batista com o Antônio, não tinha muito trabalho naquela época, eles eram estivadores naquela época. Fizeram um clube lá com uma palafita de uns 2 a 3 metros de altura. E se tivesse uma briga de lá de cima, o caboclo caísse lá embaixo, já não levantava mais. Mas enfim, então a gente, o Emerson, como ele via querendo saber lá da cabocada, que ele praticamente ele morava lá na Baixa. Na Baixa, ele gostava de estar lá para uma rapaziada de fé, né? Nós viemos fazer o ginásio no Batista, no estadual primeiro, né? Fazer o ginásio e o curso de segundo grau no Batista. Mas aí eu estou falando disso
Porque as amizades, né? Ele foi criando um círculo de amizade lá dentro de Monte Verde, no caso, né? E desde de 13, 14 anos o Emerson compõe, né? Olha aí. Se for pegar o livro mesmo da história do Emerson, ele tem músicas fantásticas, desde 13 anos. Né? Então o que acontece? Quando ele tinha essa guitarra e o João Batista disse, pô, toca lá no lance da palafita lá, para dar festa dia de sábado. Aí eu vou tocar. Aí, ia pra lá com a guitarra? Começou a tocar. E eu ia com ele muitas vezes, porque o papai mandava, né, pra ele não ir só. Mas ele não te conheceu muito ainda lá, né? Não, é porque o papai era comerciante e eles viviam no comércio do meu pai, né, para fazer... Quem carregava era eles, né? O João Batista e tal, enfim, era conhecido. Mas esse lance do clubezinho lá dele, da casa de festa, começou aquela coisa do Emerson ir para lá, para o curral, e aquilo foi crescendo. Quando começou os primeiros ensaios lá, o Emerson é que carregava no gogó, das 7 horas da noite a 1 da manhã, ao meia-noite, que não parava, sem parar. Sem parar. Por exemplo, o João Batista cantava e tirava verso, né? E, por exemplo, tinha o Didi e outros que cantavam. Esse Didi era que faz tudo, não era o... Didi, que morava na frente do curral. Então tinha o Áureo e outros que cantavam, que já faziam o toado. Aqui o Áureo, já pisei na frente do boi, todo o meu povo celebrou. Tem os caras que faziam os toadas boas, né? Então você já ia junto com ele, então? Não, caso, né? Eu ia porque o papai quase que me obrigava. Ele dizia assim, não, tu vai com teu irmão porque ele é muito novo. E jovem, não ir só e tal. E aquilo, por exemplo, como eu estou te falando, o amor pelo boi, o cara fazer boi com amor é diferente do cara fazer boi quando vem o dinheiro e administrar uma... Então nós tivemos nossa época, demos a nossa parcela de colaboração, que foi muito importante. Era bom os anais da história ficarem sabendo realmente como é que foi que aconteceu. Que não foi, como garantido foi evoluindo ao longo não do foi tempo, de uma né? hora para outra, não. Isso aí demorou muito. Muito sangue, suor e lágrima, como se diz, O cara às vezes não ia para aula para estar fazendo as coisas. Já pensou? Enfim, muitas outras coisas, né? Sim. O cara deixar de fazer. Por exemplo, naquela época que não tinha recursos, como Coca-Cola, Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, Correio, Governo do Estado, a gente fazia livro de ouro, né? Festa. Era livro de ouro. Livro de ouro, festa e festa de clube para arrecadar dinheiro. Então o livro de ouro você assinava e pagava um valor? Era isso? O livro de ouro eu dizia, pô, sou garantido, vou colocar aqui 500 reais. Aí assinava e dava os 500 reais para... E dava para ajudar, era fanatismo mesmo. Fanatismo puro, né? Muito legal essa história. Mas isso já vem, né, andando. E muitas vezes, por exemplo, quando o cara fala que veio de Belém, quase a maioria das pessoas que são hoje formadas em Parintins, que era mais fácil ir para Belém do que ir para Manaus. Se você tiver uma pesquisa, e todo mundo teve participação quase que diretamente, ou que não seja diretamente indireto, porque todo mundo, a cidade pequena, todo mundo sabia. E tem muitas outras coisas que o tempo vai passando, a gente vai começando a se esquecer, mas ainda teve um outro pormenor. A gente foi participando aí, o Zezinho chegou de Belém. Zezinho Faria. Morava pra lá. Aí, como a gente sempre foi da mesma rua, do mesmo bairro,
Aí é tudo RV Centro, no caso, né? Sim, aí o pai dele trabalhava lá no mercado municipal, ele tinha um Comércio também? vendia um comércio, vendia ajuda. Nós vamos já chegar lá nessa... Não, tudo bem, eu estou dizendo porque como foi pra gente fazer, porque a gente era amigos, as famílias eram amigas. Então, na realidade, com a família do Zezinho, a família Faria se juntou também com vocês para poder ajudar a levar o boi, é isso? Sim. Aí no tempo da Jaque, a gente ainda não estava logo no começo, não. Pois é, porque eu vi aqui nos anais que eu estudando, né, que eu até te falei, o primeiro festival folclórico, na realidade, a primeira disputa entre os bois garantido e o contrário, foi em 1966. O Erivaldo tinha 10 anos apenas no período, então creio que não lembra desse ano, Erivaldo, pelo muito pouco, não lembro né? dessa época. Não, né? Aí a Jaque foi seguindo, e aí vem, na década de 70, né? Não, eu lembro que eu ia na Jaque, mas não estava envolvido em nada. A gente só veio se manifestar a parte mais social de Parintins, porque existia as classes sociais. Sim. Então, aí na hora que começou a ter determinadas disputas que, por exemplo, teve ano que uma professora lá, que era a toda poderosa do Batista, deu de 9-1 até o final pro Caprichoso. Aí a gente começou a se revoltar, né? Caramba. As castanholeiras, que aconteceu isso. Tinha festival da castanholeira também. Que era lá pra Francesa, né? Que é aqui, né? Nesse do Silvio Mioto. Bom, o certo é que as coisas foram acontecendo, que a gente foi observando que, pô, se dá a parcela, a gente estava junto com o Jair já. Pois é, isso aí, Jair Mendes. Como é que ele chegou no Garantido? Na realidade, o Jair morava tudo, nós morávamos, a Oriental, o Cine Oriental, ali o bairro, a Casa dos Farias, enfim, a Casa dos Maias, na Avenida Amazonas. Nós temos um bairro aqui. Aham. Era um bairro conhecidíssimo em Parintins. Então, a gente era todo mundo amigos. Então, como o Jair já pintava quadro. e ele era terrível, porque lá no Kimura tinha a beirada, tem mais ou menos uns 30 metros. O único cara que pulava flechado lá de cima, tira a pedra, ele pulava lá de cima, flechado, o Jair. 30 metros de altura, o seu Jair Mendes dava flechada naquela época aqui. Pois era é. terrível. Ele era perigoso. Perigoso. E como a gente admirava muito ele já fazia papagaio, os melhores papagaios, Era o seu Jair que o fazia. que cortava mais. Por exemplo, tinha umas mangueiras lá no Kimura, ele é o único que subia, apanhava todas as mangas, nos galhos mais difíceis de chegar na manga. Era o seu Jair Ele Mendes. era o cara conhecido Cidíssimo aqui e até hoje, né? na área. Já tinha uma caixa d'água, o único que subia lá era ele. Então, pra te ver que essas coisas foram acontecendo. Aí trouxeram o seu Jair, por causa disso, ele já pintava. Até então, os bois que dançavam na casa da gente tinham de olhar lá por baixo, era tudo palha. Duro, né? Não se Duro, mexia. Todo durão. Não tinha. Rabo não mexia, orelha não mexia, nada, né? Todo duro, tudo palha. Eu tinha até o nome do cara que fazia os bois lá naquela época. Aí, por exemplo, com o tempo ele foi criando vontade lá, quando começou o negócio da Jaque, ele foi começando a criar vontade de participar. Ah, então ele teve essa iniciativa. Tá, e ele já fez, por exemplo, aquela parte de índios com bananeira, teve essa época da Ana Jaque, teve tudo isso. Criação. Teve o papel laminado, era usado nos capacetes, tanto do chibelão, que era da parte do contrário, do caprichoso, como o Didi faz tudo. Do lado tive a oportunidade de conhecer ele. Eu conheci muito, ele era uma boa pessoa. Tu lembra de algum tripa daquela época? Algum tripa do boi garantido daquela época? Assim, tu lembra de alguém que era? O senhor já disse que ele gostava de ficar balancear também? Não, ele era danado, aí se metia lá por baixo, mas eu de nome, assim, por exemplo,
faz muitos anos que a gente não põe à tona essas coisas, e depois teve o Covid aí, me deixou um pouco sem, a minha cabeça sumiu um pouco. Poxa, Mas os triba tinha, os camaradas que tinha que ter fôlego, porque o boi muito de hoje, pesado, por exemplo, né? se pesa 13, 15 quilos de hoje, o de lá pesava 40. Caramba. Porque era madeira de lei, era feito no cipó, madeira Enrolado para com- fazer aqui o gancho do chifre, do pescoço e tal. Pô, como é que o cara aguentava com 40 quilos na costa? Não é? Pegando esse gancho, Erivaldo me falou uma coisa muito engraçada, que quando o seu Jair criou o boi biônico, que chamaram o boi biônico devido naquela época tem um seriado chamado Ciborgue, e foi isso. E olha aí, vamos ser esse nosso amigo, nosso cameraman aqui nos ajudando. Aí o Erivaldo me contou uma história que a questão do o boi do seu Jair era um boi diferente. O segredo de como ele trabalha, mas parece que o boi contrário trabalhou com mola, é isso, né? Mola, pô, esse ano aí. Veio lá o Ribá de Santarém. Justamente, fizeram um boi pro boi contrário, que eles não sabiam, né? Quando viram o Jair fazer o boi que mexia a cabeça e tal, começou a comer sal e capim, ele pegava, colocava cola na língua do capim, do boi, aí quando o capim colava lá, ele puxava por aqui por dentro. Aí lá vinha o capim. Rapaz, ele era danado, mas enfim. Ele começou a fazer o boi mexer, aí eu contei, porra, não vou fazer ficar também, né? atrás. Aí, por exemplo, ele botaram uma mola para na hora que ia para lá, a mola tava. Só que a mola escapuliu para o pescoço queda. Que pendeu. Esse, meu boi mexe a cabeça, come sal, toma cuidado, teu pescoço pode quebrar. Então são coisas de antigamente que. Nota, né? O garantido vem evoluindo e o caprichoso sempre também atrás do garantido, procurando fazer a mesma coisa. Mas faz parte do folclore, da Sim. cultura, né? É verdade que a primeira alegoria foi feita pelo seu Jair no garantido, é? Foi. Primeira alegoria dele. Tu lembra qual foi É essa alegoria? porque, não me lembro exatamente, mas que foi, ele começou fazendo tipo mágica. Aí, por exemplo, tinha como esses mágicos usam esse tipo de Esses truques aí. truque, por exemplo, o índio estava aqui, aí sem querer rodava, o índio já aparecia desse lado. Aí ele começou a ter essas ideias. Essas ideias. Mas na idade, pro boi caprichoso ter o know-how mesmo de conhecimento de como mexe o pescoço do boi, foi quando o Jair saiu, Do garantido. tipo em Foi na década de 70 ainda ou não? 86. Aí foi pra lá. E aí lá ele levou também a tecnologia. Ele foi pra lá e levou a tecnologia pro. Na realidade, Jair Mendes é o pai do festival nessa parte, né? Agora, eu vejo aqui nos anais também que o Vandir Santos foi um outro artista que veio pro Garantido e que ele foi o criador das alegorias em módulo, porque as pessoas também me contavam que era um módulo, era uma peça só antes. E o Vandir Santos criou as alegorias já em partes, que era chamada, parece que a primeira alegoria foi a farinhada. Sim. Tu lembra desse dia? Sim. Isso é. Porque na realidade o Vandir, para começar a fazer alegoria, ele passou 10 a 15 anos trabalhando com o Jair. Jair. Isso aí ele foi adquirindo know-how, né? Para ter esse conhecimento de como fazer as coisas se encaixarem. Como naquela época não tinha ainda o pedido de evolução ainda, de alegoria estarem mudando. Por exemplo, o Garantido sempre foi um boi que sempre começou na frente. Não é por eu ser garantido, mas ele sempre inovou, né? Sim. Ele vai inovando, como mudando também no aspecto dos estatutos que foram pedidos, que, por exemplo, rainha do folclore não tem nada, Miss, por exemplo, não tem nada. Mas tinha Miss, né? Que... Aí depois Miss vocês... é americano, né?
conjunto folclórico também mudou, né? E os tontos que você me falou, eram o quê? Os índios? Os tontos é dos Estados Unidos, né? Também, né? Tem- Vocês pegaram e se inspiraram por... Ah, porque na Jaque começou com bananeira mesmo. Aham. Bananeira pura. Olha aí, gente, que legal. O cara ia com uma cueca rasgada, às vezes furada, que não tinha essa grandiosidade, né? Sim. O cara vai hoje brincar no boi, o cara recebe todas. Toda roupa praticamente, kit tudo, kit praticamente para você completo. brincar. Naquela época, cada um tinha que dar seu jeito e levar, né? Erivaldo, quando eu comecei no Boi Garantido, em 1991, foi o ano que eu estreiei no Boi Garantido, eu comecei num setor chamado Linha de Frente. E o Erivaldo era o xerifão daquela época da Linha de Frente. Era o cara que tinha um roteiro na mão e distribuía o trabalho. E eu comecei ali, me falaram, olha, aquele que é o Erivaldo Maia. Pô, Erivaldo, a Linha de Frente era o que na realidade? Foi criado por quem? Por vocês? O que fazia a Linha de Frente? É como eu estou te falando, lá quando começamos a introduzir o boi na quadra da Jaque, e que houve os festivais começaram, isso aí a gente já foi ganhando espaço, confiança, fomos se unindo entre todos, a turma que fazia o boi, que era Zezinho, eu, Emerson, as comadres, que no caso tu está me perguntando aí. Maria Célia, Sol Coen, Sol Estel Coen, Coen. Lanchinha, Finado Lanchinha, enfim, todo esse povo, né? Que Era um ajudava. grupo de mulheres e grupo de homens. Por como tá te falando, o Parintins era uma cidade pequena. Eu falo de uma cidade grande porque uma cidade que praticamente Triplicou, né? Quadruplicou. quadriplicou muita coisa. Pode Então, ter né? 100 mil habitantes. Né, se tu perguntar, fulano de tal, sei. Fulano de tal, sei. Então, como a gente era um grupo de amigos que cuidávamos das famílias, que não tinha negócio de eu vou te pagar tanto para te fazer, tudo de graça. Como o boi não tinha remuneração, não tinha Coca-Cola, não tinha Fundação Banco do Brasil, nem Correio. Eram os nem padrinhos que bancavam. Pronto, né? bancava e de repente. Livro de ouro, tudo. No caso, cada um, por exemplo, recebia um livro de ouro, as festas, para fazer cada coisa que tivesse necessidade. Caramba. Então, na realidade, com a Linha de Frente vocês conseguiram distribuir o trabalho da qualidade. Aí a gente se reunia, isso já está bem mais para frente. E quando a gente estava junto aí, de repente reunimos lá na casa do Zezinho, da Dona Maria. Aí começamos a fazer a ideia de fazer a Linha de Frente. Devido a quê? Prestigiar quem estava ajudando o boi sempre. Mas cadê você? Ajudou? Então vem pra cá, vem trabalhar com O cara tá ajudando já faz mais de 20 anos, 10 anos, era tipo um prestígio, era uma linha de frente. Já pensou você no meio do comentário, você estava na frente, realmente muito bonito. quando o boi conversar, aí você, a linha de frente agora vai entrar, entende? Quer dizer, quem fazia o boi. Quem fazia o boi. Agora sim. Aí, isso aí é muito importante, a gente sentia o ego da gente. Legal. Agora uma pergunta que era para me ter feito antes, Orivaldo, mas nessa conversa é uma conversa natural. As alegorias eram construídas aonde? Naquela época, o seu Jair, o Vandi, não tinha, a Fabril já existia, era lá, era feita aqui próximo do tablado, onde é que era feita essa alegorias? Não, isso aí já veio depois, porque na realidade a Cibrazen, o meu cunhado era deputado federal e conseguiu essa Cibrazen para o Garantido. Um espaço lá, né? Mas antes era antes não. Antes era por aqui. Antes nós íamos nos lugares e contratávamos. Às vezes tinha que quebrar até a parede para sair capacete. Vocês alugavam um local, alugavam um local e faziam de palha mesmo, alto, porque já estava começando a ficar grande a alegoria. E depois, eu era uma espécie de pessoas lá que distribuía material para o Jair, Vandi e outros que tinham necessidade, que já eram pequenos artistas, ou que, por exemplo, na parte de capacete ou de tribos. Vaqueirada. A vaqueirada eu tomei conta por 12 anos. 12 anos, foi coordenador. Então,
Era diretor, né? Diretor Ninguém nacional. queria a vaqueirada, porque a vaqueirada era aquela que entrava por último, só entrava e saía. Aí, rodava. Mas em compensação o trabalho era maior, que tinha que dar canja, porque a turma tomava muita cachaça. E aí quando chegava era lança, bem umas 10 lanças no chão, todo mundo porra já. Aí disse, porra, dá canja pra eles e tal. Aí, Da canja pra levantar o moral pra porra, aí eu fazia uns panelões de canja, rapaz, e dava pra tudo antes da entrada, porque de qualquer maneira uma lança daquela, antigamente fazia com pau mesmo. E uma lança daquela não pesa menos de 20 quilos. O cara com mais de meia hora tá 60. Caramba! Mas é importante porque na realidade depois foi trocando, já veio de São Paulo a roupa pronta, porque era desenhada e tal, feito pelo Estilista tal, não sei o o quê. pedido e tal, mas pô, logo no começo não, tinha as costureiras de Parintins, né? Tudo era separado. Depois que foi comprado a Fábio Juta, aí foi feito só no local, mas antes não, nós alugávamos as casas, os quintais e, por exemplo, sobre a distribuição do material, tinha que ter muita confiança num cara, porque nunca houve na minha gestão de mais de 30 anos fazendo isso, dizer assim que saiu alguma coisa. É isso mesmo. Isso é que eu digo que é confiança, porque o Zezinho, o Emerson, aquela turma que tinham a tua parte é essa. Jurado, quando começou a ter essa parte aí, que isso é terrível. O camarada rouba um do boi do outro, se o cara não for esperto, acaba vendo. Então, isso tudo tem, né? Essa história tudo tem. Mas aí, nessa realidade, o boi, ele é um universo. É um universo, é um universo. Todo mundo que pensar que é fácil, não é fácil. É. Agora, eu ainda te digo uma Vai coisa. esquentar, tá uma golada que vai esquentar. Né? Aqui ele pode, o homem tá com a garganta seca. Né? Erivaldo, aqui eu peguei esse gancho. Na administração do então prefeito na época, Raimundo Reis, houveram duas medidas na época que foi a seguinte. Primeiro foi mexido no regulamento, foi criado um novo regulamento, isso foram alguns, não só eu estou dizendo, historiadores que estão escrevendo sobre o Festival Folclórico. Mexeu-se no regulamento, e esse regulamento de hoje é o mesmo regulamento, obviamente, com as devidas atualizações até os dias atuais. E também houve uma mudança. O festival começou, a partir de 1980, a ser apresentado no estádio Tupi Catanhede, o famoso tabladão. Erivaldo, qual foi o impacto de sair da Quadra da Jaque, por exemplo, para se apresentar no local maior, com tablado, com estrutura de arquibancada naquele período? Não, é muito fácil de explicar. Primeiro que na Jaque só cabia lá no máximo 400 pessoas. Só. Isso era em cadeiras, mesas, né? Não dava. E, por exemplo, o grande motivo de ter essa mudança, está falando no estatuto, essas coisas todas, essa mudança, é porque todas as pessoas que moram em Parintins têm um boi, têm uma paixão. Tchau. E essas paixões são terrivelmente fora do controle. Então, se tu vai julgar uma coisa, tu pode ter um caráter lá, mas na hora tu vai votar pelo teu boi. Certo. E como começou a ter, o Didi Vieira foi lá, o grande pecuarista de Parintins vai ser o jurado lá, o seu Antônio Maia vai ser o jurado, o fulano de tal. Mas claro que é evidente que o cara que é o padrinho do Caprichoso vai dar 10. E o Antônio Maia também vai dar. E assim também, sucessivamente, como os outros. Aí começou a ter uma maneira, não é possível. Não dá. Tem que pegar jurado de outro lugar. Mas enfim, tu me Antes fizeste... os jurados eram daqui, né? Então, devido a essa situação, tiveram que trazer e importar jurados. Aconteceu de várias, uma professora deu de 9-1, 10-1, 10-1, 10-1, até no final. Caramba! Bagatelle. Então isso aí deu um grande prejuízo pro boi que veio quebrando castanho de lá até no curral dele.
Mas na realidade tu me perguntaste outra coisa. Porque o que influenciou lá o estádio? Pô, na hora que tu sai da Jaque e tu passa pro estádio, tu vai ter um impacto de gente de quase 5 mil em cada lado. Caramba! Então, é diferente, e o grito é diferente, as luzes com luzes mais potentes, profissionais, enfim. Só que o caso do Jair Mendes foi apresentar a Cobra Grande e com metabladão, tinha um buraco para a Cobra Grande sair. Aí eles fecharam o Caprichoso. Quando o Caprichoso se apresentou, disse, vamos fechar aqui. Aí quando foi na hora da Cobra Grande ir, o Jair chegou lá tá fechado. O contrário, já fraquinho, né? Não, mas isso é uma realidade mesmo que aconteceu. Inclusive eu fazia um personagem lá, o Deus Tupã. Ah, tu fizeste um personagem. Vou ver se eu consigo essa imagem para mostrar para vocês o Erivaldo com essa fantasia, né, que chamava? É, uma inovação do Jair. Uma inovação do Jair. São ideias do Jair que de repente ele botava. Por exemplo, se eu era um cara de sociedade, filho do Antônio Maia, Dona Ladi e tal, enfim, eu tinha 23, 22 anos, porra, o Erivaldo vai sair como Deus Tupã. Porra, tu já pensou o boi? Pegar um cara lá da sociedade que nunca tinha saído, era só cabocão que saía no boi, ele vai sair. Olha o Antônio Faria, filho do seu Zé Pedro, ele vai sair num capacete, rapaz, olha só. Pô, aí todo mundo vê hoje, pro cara pegar ser uma cunhamboranga, ela precisa ter respaldo. Então, para te dizer, naquela época, o que foi que houve a evolução. Então, tudo esse universo do boi garantido, boi do Caprichoso, o boi foi crescendo gradativamente. Essa evolução não foi de uma hora para outra. Não. Isso aí foi muito... Olha, depois disso aí, que houve o estádio, foi por muitos anos, né, no estádio Tupi-Cantanhede, e porque lá tinha estrutura, foi quando o Glaucio fez lá onde é o Bumbódromo, o primeiro lá, né? O primeiro. Porra. Então, mas como você tocou a gente ganha em primeiro. Pois é, então, chegou lá, eu dei logo uma porrada lá em 84, eu, presidente. Pois é, vamos falar sobre essa questão da presidente. Então, 88 foi a inauguração do Bumbódromo. E o Garantido foi o primeiro campeão e o bicampeão do Bumbódromo, não é isso? Foi, 88, 89. Foi, com certeza. Agora, antes dessa inauguração aí do Bumbódromo, consta que em 1981 o Garantido se tornou uma pessoa jurídica, se tornou associação, não é isso, Erivaldo? E por que surgiu essa ideia de criar uma associação para o boi garantido? Não, porque na realidade aquela parte, como sempre nós falamos, já falei anteriormente, você lidar com boi, as pessoas usar seu comércio, usar o gado que se tem para inteirar o livro de ouro, as festas, a movimentação, porque não tinha poder aquisitivo que aguentasse um boi. Até hoje não tem. Individual não tem quem faça isso. Não tem, é muito recurso. Então aí hoje já tem Fundação Brasil, Governo do Estado, Coca-Cola, como tu sabe. Então, por exemplo, eu te digo assim que foi feita a ideia porque você tem, sendo uma pessoa jurídica e sendo uma associação, você alavanca. Você pode procurar recursos no governo, em todo lugar. Né? Então essa foi a ideia. Tirar um pouco dos padrinhos, porque, uma pessoa, só um padrinho só bancar um boi que já estava crescendo, que já tinha uma quantidade de elementos muito grande, ia ficar difícil. Uma coisa é bancar um boi com 5 elementos, 6 elementos, com 6 itens, como se chama hoje, mas com 20, com 19 é difícil, né, Erivaldo? Muito complicado. Né? Então, complicado. Isso aí foi bom para nós de vários aspectos, né? Porque ele começou a ter contato com o governo do estado para trazer verbas para cá. Foi na época que começamos a sair daqui para Manaus, para a capital, para pedir
Os recursos. recursos para poder... Quando foi criada essa associação, Erivaldo, tu lembra quem foi o primeiro presidente? Como é que era escolhido esse Não, presidente? foi em 81. Era votação, olha, o Erivaldo é o presidente, porque isso, aquilo, o Zezinho, sei lá, como é que era escolhido? Era... Não, começou que isso aí era as pessoas que, é como estou dizendo, quem ajuda mais do Goi, quem é a linha de frente, quem é tudo, essas pessoas têm um poder melhor de dizer, pô, a minha opinião, eu acho que aquele cara lá é melhor porque ele é trabalhador, ele luta, ele é aguerrido, ele vai, enfim, ele... Era dessa forma. Porque nós não temos remuneração na época, como é que o camarada fazia porque gostava. Era por mérito mesmo da pessoa, né? Com certeza. Né? Porque, olha, primeiro eu me lembro que o Zezinho pediu para a turma, o que vocês acham do Rui Faria? Aí foi o primeiro, depois de 81. E tu foste presidente também, né, Erivaldo? Eu fui, na época foi indicado por todos os membros da turma que fazia o boi. Eu fui. Quando em 83 o Zezinho foi, e a turma da JP foi dar uma parada porque estava um gasto muito grande da empresa deles. Eu fui presidente, eu, Emerson e Jair. Nós tomamos conta, tipo uma junta assim. Aí ficamos e ganhamos do Campineiro, que era o Cardovan. Era o gerente do Banco da Amazônia, meu amigo, era todo poderoso homem. Aí foi Dona Dize, mãe do Sansão, que fez as indumentárias, que era o tipo do coreógrafo. Como é o cara que faz as escolas de samba é o Carnavalesco, Dona Dize. Dona Dize Cansação. E aí o Cansação fez um sapo lá naquela época, rapaz, que o sapo falava. Enfim, nós ganhamos do Caprichoso, do Campineiro. Mas já comecei. Aí quando foi em 84, fui só eu, presidente. Aí foi nessa época que eu estou dizendo que a gente, livro de ouro, festa, não deu conta. Aí eu tive que vender uma caldeira por 350 mil reais do meu pai, que eu que tomava conta dos negócios dele, porque eu estava no mato lá, na usina e tal, eu não ia mesmo ter serventia, fui lá e os italianos, seu Erivaldo, o senhor quer vender? Eu vou lá. E mandou lá uma balsa comigo, fui lá e eu pá no boi. Cara, se eu tivesse pego naquela época, colocado no supermercado, até hoje ainda tinha dinheiro. Mas como estou te falando, o cara, para fazer isso, ele tem que ter amor ao boi. Eu acho muito, hoje difícil, as coisas estão assim, o cara é presidente quando ele luta com outra facção aqui para ser o cara que vai ganhar e tal. Aí daqui a pouco já fico de ponta um com o outro, não falo. Naquela época era só um apontado e esse aí é que vai ser. E aí em 85 já veio o Badu. Grande Badu. E depois veio o Jair com a Aimee, que era minha cunhada, era a mulher do Emerson nessa época. E quando foi em 88, como não estava dando muito certo, vamos fazer uma junta governativa. Lá eu fui, Zé Valmir, Mário Pinheiro e o Coalhada. Mário Pinheiro e o Coalhada, grande Coalhada. Mas quem mandava mais era eu, Zé Valmir e o Zezinho para lá, porque a gente tinha mais know-how para fazer isso. Porque na realidade, em 88, ganhamos num bombódromo. Sim, esse foi a primeira. Essa daí eu tenho até fita. Aí, essa vamos querer resgatar. Rapaz, isso aí foi uma loucura. Não foi fácil. E quem falasse, o Caprichoso é fácil, não é, não. Ele sempre está lá para ganhar também. Eu lembro, Erivaldo, que quando eu cheguei aqui, eu vi, na primeira noite, eu não tinha roteiro na mão. Não, eu não tinha, na realidade, o roteiro era uma coisa, era um segredo máximo do Garantido. Então eu só fui pegar num roteiro mesmo em 93, quando começaram a perceber, ter confiança em mim
que realmente eu não falhava, em 92 eu estava aqui, quando foi em 93 foi a primeira vez que realmente eu consegui ter um roteiro de apresentação do Boi Garantido. Lembra? Era muito segredo, né? Porque na realidade o roteiro era feito em cima da noite, né? Então, por exemplo, 28, 29 e 30. Aí vamos mandar confeccionar o roteiro e tal, que é para o contrário não saber o que a gente ia mandar e como ia ser. Uhum. E todos a linha de frente que é falada até hoje, cada um tinha uma. Porque, por exemplo, naquela época, a maneira de colocar o boi dentro da arena, dentro lá do modo, não funcionava dessa forma, desde o anfiteatro do Glaucio, né? Era chamado assim, tu ia de olho, ela é aquele ali. Aquele ali, número tal. Tu não estava escrito lá, número tal, mas tu sabia que aquilo era aquilo, porque tu já tinha autoconhecimento de muitos anos fazendo aquilo. Erivaldo, eu lembro uma coisa, quando eu cheguei aqui, o Garantido chamava de portais. As entradas do Bumbódromo era chamada de portais, até hoje ainda chama. Eu lembro perfeitamente que o Garantido entrava pelo portal do Garantido, tudo do Garantido, entrava pelo portal do Garantido e saía pelo portal do Caprichoso. E era isso, era uma tradição do Garantido. Só entrava ali, tribo, alegorias, entrava e saía pelo portal. Isso era uma coisa que eu achava assim, caramba, quando aumentaram a quantidade de módulos, de alegoria, aí eu percebi que, poxa, entrar um módulo atrás do outro pelo um portal, nós vamos perder tempo. Se nós dividirmos ao meio, a gente vai pelo menos 50% de tempo nós vamos ganhar. Foi uma dificuldade para mim mostrar, dizer, olha, gente, nós vamos precisar entrar pelos dois portais. Não, por que não? Gente, nós vamos perder tempo. Tinha tudo isso, né, Erivaldo? Né? Não, com certeza, era uma rivalidade, se até hoje tem a rivalidade, né? São pequenas coisas que, por exemplo, pode ter sido conversado, que a gente conversava, eu, Emerson, o Zezinho e o pessoal que a gente mais era decisivo, quem decidia era nós mesmo. Mas, por exemplo, o Caprichoso era o Acinel, Tico, o Zabumba e tal, e outros caras que estavam lá andando. Por exemplo, tinha coisas que, por exemplo, meus amigos mais chegados estavam tudo no Caprichoso. O Acinelso, que era meu inseparável, a gente só vivia junto. Por exemplo, o Chiquinho Azedo, ele era o Garantido, mas só andava com o Acinelso com a turma. Quer dizer, era impressionante como que é. Uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então não tem esse papo furado do cara. Hoje em dia, todo mundo fala, seu Erivaldo, mas eu já não conheço mais, são filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos lá dos caras, depois, digo, tô ficando velho, cara. O tempo passa para todos, né, Erivaldo? Vai acontecer isso sempre, eu não sou nenhum. Ninguém é eterno. Erivaldo, olha, eu fico muito feliz e agradecido muito pela oportunidade que você nos está dando ao canal, que na realidade é um canal que vai procurar contar com fidelidade as mudanças que aconteceram no Garantido. E aqui temos uma pessoa viva que não é só um conhecedor do Boi Bumbá Garantido, né? Ele tem muito mais do que isso. É uma família que realmente trouxe o Boi Garantido lá da Baixa, com Emerson, com Erivaldo, né, com os Faria, e foram trazendo e mostrando o Garantido ao mundo como está hoje. Ainda tem mais uma coisa que eu queria fazer esse registro, né? Esse registro. Quando o boi, por exemplo, estava fazendo, não era tão gigante como ele é hoje de fazer toada. Naquela época eu trabalhava com reis. Aí eu peguei, fiz um primeiro festival. Eu criei um grupo em Parintins, Frente Jovem Sociocultural, a política. Que a gente não queria que entrasse política no meio. Festival da Canção, primeiro, segundo e terceiro. Impulsionou o boi a fazer toada que você não tem nem noção. Zé Carlos Portilho, foi quando surgiu essas pessoas. Carlos Magno, Emerson, Maia, enfim. Pô, sinceramente, olha aí. 3 festivais, ninguém dava valor, ninguém
fala nada. Um dia, a Iana um dia desse fez um livro. Soube, né? A Iana. Então aí ela me convidou, ligou pra mim, pô, Erivaldo, me dá dica e tal. Como eu já participei de várias para fazer o finalmente de uma quando a pessoa está fazendo faculdade para fazer o finalmente, aí diz, pô, queria fazer sobre os festivais, várias É o TCC, né, que chama? Várias faculdades já me procuraram, já foram 3 com essa. Então aí ela, digo, vou fazer um livro, Erivaldo, me ajuda? Ajuda, porque eu souber as fotos do João Nogueira que nós trouxemos aqui, o Silvinho da Portela, enfim, naquela época que nem sonhava em trazer um cara desse. Era difícil. E não vinha em Parintins, não sabia nem onde era. Verdade, né? Agora, a maneira como muitas pessoas que são compositores hoje, os pais foram ensinando os filhos, rapaz, como é que se faz toada. Hoje se faz toadas lindas, Verdade. maravilhosas, mas, por exemplo, as toadas do Emerson, não é por eu ser irmão dele, mas para mim Não é diferenciado, né? É diferenciado, é um poeta máximo. É demais, né? Mas é como eu estou te falando, isso aí, por exemplo, o que acontece é que o ser humano, ele é remoto reposto. Tu é o presidente lá. Eu estava falando para ti que eu criei através de um amigo meu que um dia falou, disse, rapaz, o boi é um céu e um inferno. Por que ele, pô, rapaz, vai ser presidente? Porque na hora que tu ganha, tá mil, na hora que tu perde, Estão batendo na tua porra. vão lá bater, jogar pedra, enfim. É uma É o Deus loucura. nos E tem acuda. passeata da derrota. É uma loucura, cara. Ofensa, aí vai pra cima. Imagine aí 10 mil pessoas na rua aí e querendo o resultado, querendo saber por quê. Então, o mundo todo já é conhecimento do mundo. Com certeza que vai dos aviões para Belém, até para Brasília, que minha mãe morava lá. Uma vez e tal, logo no começo de pô, olha o boi de Parintins. Aí eu digo, pô, olha onde está. E as viagens para os Estados Unidos, que uma vez levei para Santarém o boi pela primeira vez. A primeira viagem do Garantido fui eu que levei para Santarém. Para Santarém. Olha aí. Tem muita história, gente, para contar ainda aí. Não, Né, Erivaldo? com certeza. Isso aí não vai acabar agora, porque de repente a gente tem, já ainda é novo, né? Se Deus quiser, ainda tem filho novo Para criar, né? É isso aí. Erivaldo, eu te queria agradecer imensamente a tua participação no canal, deixando para você a sua palavra final, né? O canal Garantido na Evolução é muito grato a esse momento único. Eu estou aqui em Parintins, vim aqui não só para Alvorada em 2022, mas para conversar com as pessoas com qual eu me formei dentro do Garantido. E o Erivaldo foi uma das pessoas que eu mais tive contato, junto com o Mário Pinheiro e o Marcos Cohen, que infelizmente já não está mais conosco. Então, Erivaldo, fica aqui as suas considerações finais. Muito obrigado por ter participado da nossa conversa. Não, eu tenho, ao longo desses anos, observado que eu saí um pouco do boi para cuidar da minha vida, da minha família, e te vi tu continuar fazendo o trabalho que vocês me ensinaram. Que fazia lá, né? Mas enfim, eu fico assim imensamente grato com a maneira como tu está me tratando aqui, pedindo para mim dar esse tipo de informação, porque durante esse período todinho ninguém quase me procura. Pouca gente, eu já fiz reportagens aí, umas 3 ou 4, mas é importante que o povo parintinense, que muita gente que não sabe, ficar sabendo que é o pai da criança. Exatamente. Só isso. Obrigado, Erivaldo. Até lá, meus amigos. Um grande abraço.